Te dou minha fazenda se me der um filho, disse o fazendeiro milionário a uma moça infértil. Você já imaginou ouvir, em plena feira do sertão dos anos 30, um homem bonito, jovem e milionário gritar diante de todos: te dou minha fazenda se me der um filho? Pois foi exatamente isso que aconteceu. E o mais impressionante, a proposta foi feita a uma moça que todos acreditavam ser incapaz de gerar uma criança. Mas será que o impossível pode se tornar realidade? Hoje eu vou te contar essa história, que abalou uma cidade inteira, uma história de dor, sofrimento, orgulho, coragem e uma reviravolta que ninguém esperava. Você vai ficar em choque com o que aconteceu no final. Então já se inscreve aqui no canal, porque o que você vai ouvir agora é de arrepiar. Aquele era um sábado quente em Itabaiana, no coração do sertão nordestino. O sol queimava forte, levantando a poeira vermelha que se espalhava entre as barracas da feira. O povo se amontoava para comprar carne de sol, farinha e rapadura. De repente, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Augusto, o fazendeiro mais rico da região, apareceu montado em seu cavalo baio. Jovem, bonito, com o corpo musculoso moldado pelo trabalho duro no campo, era admirado por uns e invejado por muitos. Vestia calça de couro, chapéu de aba larga e tinha o olhar firme, daqueles que parecem carregar um peso maior do que a própria idade. Ele puxou as rédeas, olhou a multidão e, em tom firme, soltou a frase que faria a cidade parar. Te dou minha fazenda se me der um filho. O barulho da feira cessou. O vento parecia ter parado. Homens e mulheres se entreolharam sem acreditar no que tinham ouvido. E o pior, todos sabiam para quem aquelas palavras estavam direcionadas. Ali, parada diante de uma barraca de tecidos, estava Lívia, uma jovem de 22 anos, branca, de traços delicados, olhos claros e um sorriso que raramente aparecia desde que perdera as esperanças de ser mãe. A notícia de sua infertilidade correra rápido anos antes, e a cidade inteira a via como uma mulher marcada. Lívia corou, baixou os olhos, mas não conseguiu fugir. A multidão abriu espaço como se quisesse ver um duelo. O silêncio foi quebrado por risadinhas maldosas de algumas mulheres cochichando. Logo para ela, essa nunca vai dar filho a homem nenhum. O patrão tá ficando doido. Com o rosto em chamas, Lívia ergueu os olhos e encarou Augusto. Ele desceu do cavalo com passos pesados, como quem carrega o peso do mundo, e parou diante dela. A tensão era tão forte que parecia possível ouvir o coração da moça disparar. Eu sei o que dizem de você, Lívia, falou ele em tom baixo, quase como um segredo. Mas eu não acredito em destino escrito. Quero saber se tem coragem de aceitar meu desafio. Ela respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. Uma parte dela queria fugir, mas outra parte sonhava em finalmente ser vista, não como uma mulher pela metade, mas como alguém que poderia ter uma chance. E se eu não puder, Augusto? Perguntou, a voz embargada. Ele se aproximou ainda mais, fitando-a com intensidade. Então terá me dado algo ainda maior do que um filho. Terá me dado a chance de recomeçar. A feira inteira assistia em silêncio. Ninguém ousava interromper aquele momento. E foi ali, sob o sol escaldante do sertão, que começou uma história de dor, de julgamentos e de um amor que ninguém poderia imaginar. E assim, começamos essa narrativa de época cheia de sofrimento e reviravoltas. No próximo capítulo, vamos conhecer melhor o passado do fazendeiro Augusto e entender por que aquela promessa não era apenas um capricho, mas sim o reflexo de uma dor que ele carregava no peito. Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Quero muito saber até onde essa novela da vida real está chegando. Para entender a promessa de Augusto, era preciso voltar alguns anos. Ele não era apenas um jovem rico do sertão, era um homem marcado pela dor. Filho único de um dos maiores coronéis de terras de Itabaiana. Augusto cresceu cercado de privilégios, mas também de perigos.
Seu pai, Coronel Raimundo, era respeitado e temido, dono de centenas de cabeças de gado, plantações de algodão e algodoeiras que abasteciam até a capital. Só que fortuna no sertão sempre atrai olho grande e inimigos. Certa noite, quando Augusto ainda tinha apenas 20 anos, a fazenda Santa Esperança foi invadida por um bando de cangaceiros. O tiroteio ecoou pelo sertão e o sangue manchou o terreiro da Casa Grande. Coronel lutou até o fim, mas tombou diante dos olhos do filho. Augusto nunca esqueceu o último pedido do pai, dito com a voz falhando, antes de fechar os olhos para sempre. Não deixe que levem nossa terra, meu filho. Proteja essa fazenda com sua vida. A partir daquele dia, o rapaz teve que assumir sozinho a fazenda, o gado e os homens armados que protegiam a propriedade. Tornou-se duro, calejado e forjou no peito uma couraça contra qualquer fraqueza. Mas nem tudo em sua vida era só luta. Havia também amor. Aos 24 anos conheceu Elisa, uma moça doce, de cabelos negros longos e risada fácil. Foi seu primeiro e único grande amor. Casaram-se em uma pequena cerimônia na capela da fazenda e Augusto acreditou que finalmente teria paz. Só que o destino não perdoa. No primeiro parto, Elisa e o bebê não resistiram. O choro da criança nunca ecoou. A alegria virou luto. A morte os levou de uma só vez, deixando Augusto sozinho, perdido entre a dor e a responsabilidade. Ele enterrou lado a lado sob um pé de juazeiro e desde então o sorriso abandonou seu rosto. O povoado dizia: Augusto virou pedra. O coração dele morreu junto com a mulher e o filho. E talvez fosse verdade. Desde então, nenhum amor, nenhuma mulher, nenhum consolo. Apenas o trabalho e a promessa silenciosa de manter a fazenda viva. Até aquele dia na feira, quando seus olhos caíram sobre Lívia. Não era desejo, não era capricho. Era como se ele visse nela uma chance de quebrar a maldição que carregava. Naquela noite, sentado na varanda da Casa Grande, olhando para o horizonte vermelho do sertão, Augusto murmurou sozinho, quase em oração: Pai, eu vou cumprir sua palavra, mas desta vez não lutarei só pela terra, lutarei pela vida. Lívia sempre foi considerada uma das jovens mais bonitas de Itabaiana. Pele clara como o algodão colhido na fazenda, olhos de um azul que lembrava o céu depois da chuva, cabelos castanhos que caíam em ondas pelos ombros. Mas, no sertão daquela época, a beleza de uma mulher pouco valia se não viesse acompanhada da promessa de gerar filhos. Aos 16 anos, Lívia foi vítima de uma febre forte, dias de delírio, suor e fraqueza. A doença passou, mas deixou uma marca invisível. Os médicos da capital avisaram que ela jamais poderia engravidar. A notícia correu rápido pela pequena cidade. Desde então, nenhum pretendente bateu em sua porta. Sua vida passou a ser de silêncio e resignação. Morava com a tia Margarida, uma rezadeira de mãos calejadas que cuidava dela, como uma mãe. Entre bordados, rezas e os cochichos maldosos da vizinhança, Lívia foi aprendendo a esconder a tristeza por trás de um sorriso frágil. Naquele dia na feira, quando Augusto lançou sua proposta chocante, a ferida que ela tentava esconder foi exposta diante de todos. O burburinho do povo ainda ecoava, quando já em casa ela desabafou com a tia. Tia, por que ele disse isso? Ele sabe do meu problema. Todo mundo sabe. Margarida segurou suas mãos com firmeza. Minha filha, às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez esse homem tenha enxergado em você o que ninguém mais teve coragem de ver. Mas Lívia não conseguia acreditar. Desde menina, sonhara em ser mãe. Sonhava em segurar um bebê nos braços, cantar uma cantiga de ninar à luz da lamparina. Esse sonho, porém, sempre lhe fora negado. Os olhares da cidade a feriam. As mulheres cochichavam quando ela passava pela rua. Lá vai a estéril. Bonita, mas inútil. Essas palavras ecoavam em sua cabeça noite e dia. Promessa de Augusto, por mais absurda que fosse, mexera com algo profundo dentro dela.
E pela primeira vez, ela se perguntou: será que ainda posso ter um destino diferente? Será que ainda existe uma chance para mim? Naquela noite, sentada na soleira da porta, olhando a lua cheia iluminar o sertão, Lívia deixou escapar uma lágrima. Murmurou sozinha, quase como uma oração: se eu não posso ser mãe, que ao menos eu seja lembrada por algo, que minha vida tenha sentido. E foi assim, com o coração dividido entre a dor e uma esperança frágil, que ela se preparou para dar o próximo passo em direção ao destino que a esperava ao lado de Augusto. Essa história só está começando a ganhar força, e cada detalhe faz tudo ficar ainda mais emocionante. Se você está sentindo a mesma emoção que eu ao narrar essa trama, deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história de dor e superação. No dia seguinte ao acontecimento na feira, não se falava em outra coisa em Itabaiana. O sertão parecia ter parado para comentar a ousadia do fazendeiro e a humilhação da moça. A promessa de Augusto ecoava de boca em boca, distorcida e aumentada como fogo em palha seca. Vocês ouviram? Ele ofereceu a fazenda todinha, dizia um homem na venda. E para quem? Para Lívia. Logo ela, que nunca vai dar filho, completava outro, rindo com escárnio. Enquanto isso, na casa grande da fazenda, Augusto permanecia firme em sua decisão. Sentado à mesa de madeira maciça, ele conversava com o capataz, Tonico. Patrão, o senhor tem certeza disso? O povo está dizendo que enlouqueceu. Augusto o encarou com olhos sérios. Deixe que digam, Tonico. O que eu faço, faço porque carrego no peito. Não devo nada a ninguém desta cidade. Do outro lado, na casa simples de barro batido, Lívia chorava baixinho no colo da tia Margarida. Tia, eu não sei se aguento. Eles me olham como se eu fosse uma aberração, como se eu não tivesse valor nenhum. A tia, com a voz firme, respondeu: minha filha, você tem valor sim, só não enxerga quem não tem olhos limpos. E esse homem, esse Augusto, eu vi no olhar dele e ele não estava zombando, ele falava sério. Lívia suspirou, enxugou as lágrimas e olhou para o chão de terra batida. Mas por que comigo, tia? Por que logo comigo? Porque talvez você seja a única capaz de entender a dor que ele carrega. O povo fala muito, mas não sabe nada da solidão. Naquela noite, Augusto voltou à feira, não para comprar ou vender, mas para encarar os olhares e as críticas de frente. O povoado se calou quando ele se aproximou da barraca onde Lívia e a tia estavam. Com voz firme, ele falou diante de todos: eu não retiro uma só palavra do que disse, e se alguém ousar desrespeitar Lívia por conta disso, terá que acertar comigo. O silêncio foi quebrado por um homem no fundo da multidão. Tá maluco, Augusto? Vai manchar o nome da sua família com uma mulher que nunca vai lhe dar herdeiro? Augusto deu um passo à frente, encarando o homem. Prefiro uma vida de verdade, ainda que sem herdeiros, do que viver cercado de mentiras e falsos amigos. Lívia, que estava imóvel, sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, alguém a defendia com tanta força. Aquela promessa, que parecia uma sentença cruel, agora começava a se transformar em algo diferente, um peso compartilhado entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra dita em público tornava a vida deles ainda mais difícil. A cidade inteira se dividiu. Uns achavam que Augusto havia perdido o juízo. Outros diziam que ele escondia um motivo secreto. E assim, a promessa não ficou apenas entre eles. Virou fardo, virou julgamento, virou sombra. E de alguma forma, já começava a mudar o destino de todos. A noite estava silenciosa na pequena casa de barro onde Lívia morava. A lamparina iluminava suavemente o rosto dela, que permanecia sentado em frente à mesa, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. A tia Margarida a observava em silêncio, preparando um chá de ervas. Minha filha, o silêncio também fala, e o seu hoje grita mais do que 1000 palavras, disse a tia, quebrando a tensão. Lívia suspirou fundo, fitando a chama da lamparina.
Tia, se eu aceitar, vão me chamar de interesseira. Se eu recusar, vão rir da minha covardia. O que eu faço? Margarida colocou a xícara diante dela e respondeu firme. Você não deve nada a ninguém, Lívia. Só deve a si mesma a chance de ser feliz. Enquanto isso, na fazenda Santa Esperança, Augusto caminhava inquieto pela varanda de madeira. O vento soprava do sertão, trazendo o cheiro da terra seca. O capataz Tonico se aproximou. Patrão, ela não vai aceitar, é muita pressão, muita língua venenosa. Augusto parou, olhou para o horizonte e respondeu. Tonico, essa moça tem mais coragem do que muito homem que conheço. Se ela aceitar, não será pela fazenda, será pela vontade de enfrentar a vida de frente. É disso que eu preciso. Na manhã seguinte, Augusto apareceu diante da pequena casa de Lívia. Montado em seu cavalo, desceu e bateu na porta com respeito. Lívia abriu com os olhos cansados de tantas lágrimas. Ele retirou o chapéu e falou com voz firme. Não vim aqui para forçar nada. Vim para lhe perguntar cara a cara. Aceita caminhar ao meu lado, mesmo com todas as dificuldades que teremos? O coração dela disparou. Sentia medo, mas também uma centelha de esperança. Olhou para a tia, que apenas fez um gesto de incentivo com a cabeça. Então, Lívia respirou fundo e respondeu. Aceito, Augusto. Aceito, porque não quero mais viver na sombra da vergonha. Se for para cair, quero cair de pé. Ele a encarou com intensidade e, pela primeira vez em muito tempo, um leve sorriso se formou em seu rosto endurecido pelo sofrimento. Então está decidido. A partir de hoje, não haverá mais eu e você. Haverá apenas nós. Na cidade, quando a notícia correu, os comentários foram ainda mais fortes. Uns riam, outros se indignavam, e muitos murmuravam. Isso não vai dar certo. Ela nunca dará. Ele vai acabar se arrependendo. Mas nada disso importava para os dois. O acordo estava selado. E com ele, o destino dos dois começava a se entrelaçar de forma irreversível. Era o início de uma convivência marcada por olhares, silêncios e pela coragem de enfrentar juntos o peso de uma promessa impossível. Mas me diga, vocês também gostam de voltar no tempo e descobrir o que aconteceu naquela época? Se sim, deixe nos comentários. Amo história da época. O sertão nordestino da década de 1930 era um palco de contrastes. De um lado, a beleza da terra vermelha, dos mandacarus altivos, do canto das corujas na noite estrelada. Do outro, a dureza da seca, o medo dos cangaceiros e a luta diária pela sobrevivência. Itabaiana, naquela época, era uma cidade pequena, com ruas de chão batido, lampiões iluminando a praça principal e casas de barro e telha alinhadas em silêncio. O sino da capela marcava as horas, chamando o povo para a missa, enquanto crianças corriam descalças atrás de bolas de pano. No meio desse cenário, a fazenda Santa Esperança se destacava como um império. Campos imensos de algodão se estendiam até onde a vista alcançava. Vaqueiros tangiam o gado ao som de aboios e o curral ecoava com o mugido forte dos bois. O casarão principal, de paredes caiadas e janelas azuis, erguia-se como símbolo de poder, mas também de solidão. Augusto, o fazendeiro, caminhava diariamente entre os trabalhadores. Sua presença imponente impunha respeito, mas seus olhos denunciavam a tristeza de quem já havia perdido demais. Ainda assim, era admirado por muitos, pois não tinha medo de sujar as mãos ao lado de seus homens. Já Lívia, recém-chegada àquela realidade, se encantava e se assustava ao mesmo tempo. Acostumada à simplicidade da casa da tia, agora vivia em meio a um mundo de fartura e tensão. Pela manhã, caminhava pelos corredores do casarão, observando os retratos antigos da família de Augusto, e sentia um peso enorme nas costas, como se aquelas paredes guardassem segredos que não deveria descobrir. Uma tarde, enquanto observava os vaqueiros conduzindo o gado, ela murmurou: "É tudo tão grande, Augusto. Eu não sei se consigo me encaixar aqui." Ele se aproximou,
tirando o chapéu de couro e limpando o suor da testa. Ninguém nasce pronto para o sertão, Lívia. A gente aprende apanhando da vida, e você vai aprender comigo. Ela sorriu timidamente, mas logo desviou o olhar, sentindo que aquela promessa escondia mais do que parecia. Enquanto isso, a cidade não perdoava. Nas rodas de conversa na praça, o nome de Lívia estava sempre na boca do povo. Imagina, a fazenda mais rica entregue a uma mulher estéril. Isso só pode ser obra do desespero daquele homem. E assim, o sertão testemunhava não apenas a luta contra a seca e os perigos dos cangaceiros, mas também o drama humano de dois corações marcados pela dor, tentando encontrar espaço em meio a uma época dura e implacável. A chegada de Lívia à fazenda Santa Esperança mudou a rotina do casarão. Até então, aquele lugar era marcado pelo silêncio e pela solidão de Augusto. Agora, a presença dela, mesmo tímida, começava a trazer outro ar. Na primeira manhã, ao acordar, Lívia desceu a escada de madeira rangente e encontrou Augusto já à mesa, tomando café preto e comendo bolo de milho. O cheiro do café recém-passado se misturava ao da terra molhada. Tinha chovido de leve durante a madrugada, um raro presente do céu. "Bom dia", disse ela hesitante. Augusto levantou os olhos do prato e respondeu com um aceno. Não era de muitas palavras ao amanhecer. Ela se sentou em silêncio, tentando disfarçar o nervosismo. Pegou uma fatia de bolo, mas suas mãos tremiam. Ele percebeu e, depois de alguns segundos, quebrou o silêncio. "Não precisa ter medo. Aqui você não é visita. Aqui você é dona." Lívia ergueu os olhos, surpresa com aquelas palavras. Nunca tinha se visto como dona de nada. O peso da responsabilidade e da desconfiança da cidade inteira ainda a sufocava. O dia caminhava pela fazenda acompanhada por Augusto. Ele lhe mostrava cada canto: o curral, as plantações de algodão, o pequeno açude ao fundo. Falava com firmeza, mas com um tom que escondia uma espécie de cuidado. "Essa terra foi regada com sangue, suor e lágrimas, Lívia. Quem cuida dela precisa ter coração forte." "E se meu coração não for forte, Augusto?" Ela perguntou, quase como uma confissão. Ele a olhou profundamente. "Então eu ensino o seu a ser." À noite, no casarão, os dois dividiam o mesmo teto. Ela ficava no quarto ao lado, mas o silêncio entre as paredes parecia gritar. Muitas vezes, Lívia chorava baixinho, com medo de não estar à altura daquele lugar e daquele homem. Certa vez, Augusto ouviu. Bateu à porta e entrou, vendo-a com os olhos vermelhos. "Por que chora?" perguntou sério. "Porque sinto que nunca serei suficiente. Nunca serei aquilo que você espera." Ele se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. "Eu não espero nada além de verdade. O resto, a vida se encarrega." Aquelas palavras ecoaram no coração de Lívia. Aos poucos, o convívio foi criando raízes. Entre o peso da promessa e os olhares desconfiados da cidade, nascia também uma cumplicidade silenciosa. E assim, em meio ao trabalho duro do sertão e às noites de lembranças dolorosas, Augusto e Lívia davam os primeiros passos de uma convivência que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. E você que está acompanhando essa história emocionante, já se inscreveu no canal para não perder os próximos capítulos? Com o passar dos dias, Augusto e Lívia começaram a descobrir que, apesar das diferenças, havia algo profundo que os unia: o sofrimento. Certa noite, depois de um dia de trabalho exaustivo na fazenda, Augusto convidou Lívia para caminhar até o juazeiro que ficava atrás do casarão. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o vento soprava trazendo o cheiro da terra seca. Ele se sentou sob a árvore, retirou o chapéu e ficou em silêncio por alguns instantes, até que disse: "Aqui foi onde enterrei meu pai, e também onde descansa Elisa, a mulher que eu mais amei." Lívia arregalou os olhos. Nunca tinha ouvido Augusto falar sobre seu passado de forma tão aberta. Ele continuou com a voz pesada:
Elisa morreu no parto. Levaram ela e o bebê de uma vez só. Desde aquele dia, aprendi que a vida pode ser cruel a ponto de arrancar de você tudo o que ama em questão de segundos. As mãos de Augusto tremiam levemente. Lívia, sem pensar, aproximou-se e pousou a mão sobre as dele. Eu também sei o que é perder, Augusto. Eu perdi o direito de ser mãe antes mesmo de ter a chance de tentar. O povo não entende, mas cada vez que vejo uma criança correndo na rua, meu coração se despedaça. Ele a olhou e pela primeira vez percebeu nos olhos dela a mesma dor que carregava no peito. Uma dor silenciosa, invisível, mas devastadora. É como se arrancassem um pedaço de nós, não é? Ele murmurou. Exatamente isso, respondeu ela, com lágrimas escorrendo. Dois ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o canto distante dos grilos. Era como se finalmente tivessem encontrado alguém que entendia aquilo que ninguém mais poderia compreender. A partir daquela noite, a relação entre eles mudou. Não havia ainda paixão declarada, nem promessas de amor, mas havia cumplicidade. Uma cumplicidade rara, nascida do sofrimento compartilhado. Durante os dias seguintes, Augusto passou a contar a Lívia sobre as dificuldades que enfrentava para manter a fazenda em pé contra a ameaça dos rivais e dos jagunços. Ela, por sua vez, dividia com ele as humilhações que sofrera desde jovem, os apelidos cruéis, a rejeição dos homens que nunca sequer quiseram tentar cortejá-la. E aos poucos, a tristeza que antes era apenas peso, passou a se transformar em força. Augusto já não caminhava sozinho pelos corredores da casa, e Lívia, que antes se sentia como uma intrusa, começava a perceber que, de alguma forma, tinha encontrado seu lugar ao lado dele. Sertão ainda era duro, o povo ainda murmurava, mas entre os dois já existia algo mais forte do que as críticas. A certeza de que a dor compartilhada podia, sim, se transformar em laço. Não demorou muito para a convivência de Augusto e Lívia se tornar o principal assunto da cidade. No sertão, onde as notícias viajavam mais rápido que o vento, cada gesto deles virava fofoca, cada palavra era distorcida. Na venda do seu Joaquim, entre goles de cachaça, os homens discutiam alto. Esse Augusto perdeu o juízo de vez. Entregar o nome da família a uma mulher estéril? Estéril não, amaldiçoada. Dizem que foi castigo divino. Enquanto isso, na porta da igreja, as mulheres cochichavam entre si, abanando-se com seus leques improvisados. Coitada nada, ela se aproveitou da dor dele. Esperta foi, se fingiu de vítima e agora está aí, dona da fazenda. Eu nunca vi uma vergonha tão grande. Essas palavras cortavam como faca. Lívia, ao ir à cidade comprar mantimentos, sentia os olhares pesados sobre si. Crianças eram puxadas pelas mães para longe dela como se fosse uma ameaça invisível. Certa tarde, caminhando pela rua principal, ouviu uma mulher murmurar alto de propósito. Aquela ali nunca vai ser mãe. Tá roubando a vida de quem poderia dar herdeiros de verdade ao fazendeiro. Lívia parou, respirou fundo e tentou seguir adiante, mas Augusto estava logo atrás. Ele ouviu tudo, caminhou até a mulher, tirou o chapéu e falou em tom firme que fez a praça silenciar. A vida de Lívia me pertence tanto quanto a minha própria. Quem a desrespeita, me desrespeita também. E eu não perdoo desonra. A mulher empalideceu, baixou os olhos e saiu sem dizer mais nada. Mas o povoado ficou ainda mais dividido. Muitos respeitavam Augusto, temiam sua força e sua coragem. Mas outros diziam que ele estava sendo enganado, que a paixão o cegava. Em casa, naquela noite, Lívia se sentou na varanda, com lágrimas escorrendo silenciosas. Por quanto tempo ainda vou ser alvo de ódio? Augusto, eu não pedi isso. Não pedi que sua vida se misturasse à minha desse jeito. Ele se sentou ao lado dela, encarando o horizonte escuro. Eu também não pedi para perder meu pai, nem minha mulher, nem meu filho. Mas a vida não pergunta o que queremos, Lívia.
A vida simplesmente nos empurra. E agora estamos juntos. Não lute contra isso. Ela o olhou e pela primeira vez percebeu que talvez o fardo não fosse só dela. O peso da promessa era partilhado. E nessa partilha havia uma força silenciosa que começava a florescer entre eles. Mesmo assim, as línguas da cidade não se calavam. E o veneno das palavras, às vezes, machucava mais do que a seca e a fome do sertão. E você que está acompanhando essa história, acha que Lívia merece justiça diante de tudo que sofre? Se sim, deixe nos comentários. Justiça por Lívia. A convivência de Augusto e Lívia já começava a tomar forma quando o passado bateu à porta da fazenda Santa Esperança. O sertão, marcado por rivalidades antigas, guardava feridas abertas, e uma delas tinha o nome de Coronel Arnaldo, vizinho poderoso e inimigo histórico da família de Augusto. Arnaldo nunca engolira o fato de a fazenda Santa Esperança prosperar mais do que suas terras. A rixa vinha de décadas, desde o tempo do pai de Augusto, e agora, ao saber do casamento improvável com Lívia, viu a oportunidade perfeita para atacar. Numa tarde abafada, o capataz Tonico entrou apressado no casarão. Patrão, homens armados foram vistos rondando a estrada do açude. São jagunços de Arnaldo, tenho certeza. Augusto franziu o senho, apertando os punhos. Eu sabia que ele não ficaria calado. Prepare os homens. A fazenda não vai se curvar diante de ameaça nenhuma. Lívia, que ouvia a conversa, empalideceu. Augusto, e se algo acontecer com você? Ele a encarou com firmeza. Se algo acontecer comigo, Lívia, a fazenda será sua. Mas não se preocupe. Eu não pretendo cair fácil. O medo crescia dentro dela, mas junto vinha uma coragem inesperada. Ao entardecer, caminhou até o curral, onde alguns vaqueiros se preparavam para montar guarda. Pegou uma lamparina e disse: se essa casa é minha também, então vou defender o que é meu, não vou me esconder. Os homens ficaram surpresos, mas respeitaram sua atitude. Era raro ver uma mulher enfrentar assim o perigo. Naquela noite, a tensão tomou conta do casarão. O som distante de cascos de cavalos ecoava na escuridão. Augusto, armado, vigiava a entrada. Lívia, embora assustada, permaneceu firme ao lado dele. De repente, um estampido cortou o silêncio. Um tiro no portão de madeira da fazenda. Os cães começaram a latir desesperados. Augusto puxou Lívia para trás, protegendo-a com o próprio corpo. Fique dentro de casa, ordenou. Não, Augusto, se for para cair, caímos juntos. Ela respondeu com voz trêmula, mas decidida. O confronto foi curto, mas intenso. Jagunços dispararam de longe, tentando intimidar. Augusto e seus homens resistiram, obrigando os invasores a recuar. No circo, entanto, o recado estava dado. A guerra estava só começando. Quando tudo se acalmou, Augusto voltou para dentro do casarão. Lívia correu até ele, passando as mãos por seus braços para ver se havia algum ferimento. Graças a Deus você está bem, murmurou com lágrimas nos olhos. Ele respirou fundo, cansado, mas firme. Enquanto eu respirar, ninguém vai tomar de nós o que construímos aqui. Naquele instante, algo mudou entre eles. Não era apenas um acordo, não era apenas uma promessa. Era uma luta pela vida, pela terra, pela dignidade. E o passado, com suas rivalidades e tragédias, agora os forçava a ficarem ainda mais unidos. O sertão estava prestes a testemunhar não apenas uma história de amor improvável, mas também de guerra e resistência. As noites na fazenda Santa Esperança eram longas e silenciosas. O ataque dos jagunços havia deixado um clima de tensão no ar, mas também aproximara ainda mais Augusto e Lívia. Na varanda do casarão, iluminada apenas pelo clarão da lua, os dois sentaram-se lado a lado. O vento soprava quente, trazendo consigo o cheiro da terra seca e o som distante de um aboio perdido. Lívia permanecia pensativa, com os dedos entrelaçados no colo, enquanto Augusto olhava fixamente para o horizonte. Foi ele quem quebrou o silêncio. Lívia,
Quando eu disse que te daria minha fazenda em troca de um filho, não era só isso que eu queria. Ela o encarou surpresa. Como assim, Augusto? Então o que você queria de verdade? Ele respirou fundo, a voz embargada pelo peso de lembranças dolorosas. Eu perdi tudo o que tinha de mais importante. Perdi meu pai, perdi minha mulher, perdi meu filho antes mesmo de ouvir seu choro. E desde então eu não vivo, apenas existo. Quando te vi naquela feira, tão ferida pelo olhar cruel das pessoas, percebi que você carregava a mesma dor que eu. E ali, entendi que não era de um filho que eu precisava. Era de alguém que tivesse coragem de me devolver a vida. Lívia ficou em silêncio, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas Augusto, e se eu nunca conseguir te dar esse filho? Ele virou-se para ela, segurando suas mãos com força. Então já terá me dado algo muito maior, a chance de acreditar de novo. A fazenda não é pagamento, Lívia. É símbolo. Símbolo de confiança, de entrega, de recomeço. As palavras ecoaram no coração dela como um bálsamo. Pela primeira vez, não se sentiu apenas um fardo ou uma promessa impossível. Sentiu-se parte de algo maior. Você não precisa me devolver a vida sozinho, Augusto. Eu também preciso aprender a viver de novo. Talvez seja isso que Deus quis para nós. Os dois permaneceram ali, olhando o céu estrelado, sem perceber que naquele instante o destino deles havia mudado de forma definitiva. Já não estavam mais ligados apenas por um acordo estranho, mas por uma verdade silenciosa, a de que a dor, quando compartilhada, pode se transformar em esperança. E enquanto a cidade ainda murmurava, sem entender, eles já davam os primeiros passos para escrever uma história que fugia de qualquer julgamento. E você que está acompanhando até aqui, me conte nos comentários. Vocês também amam histórias emocionantes como essa? Se sim, escreva. Amo histórias da época. O sertão parecia em silêncio, mas todos sabiam que a calma era apenas a respiração funda antes da tempestade. Os jagunços de Coronel Arnaldo não haviam recuado. O ataque à fazenda Santa Esperança foi apenas um aviso. O pior ainda estava por vir. Numa madrugada abafada, o latido dos despertou os trabalhadores. O zunido dos grilos foi interrompido pelo tropel de cavalos. Uma rajada de tiros ecoou pelo portão de madeira. "Patrão, eles voltaram!" gritou Tonico, correndo para acordar Augusto. Augusto saiu às pressas, com o rifle em mãos, o olhar firme e o coração acelerado. Ao seu lado, surpreendendo a todos, estava Lívia. Mesmo trêmula, ela se colocou ao lado dele. "Eu disse que não ia me esconder. Se for para cair, vamos cair juntos." Os jagunços cercaram a entrada. O clarão das tochas iluminava seus rostos cobertos por lenços. O tiroteio começou. O som das balas se misturava aos gritos, ao barulho dos cascos e ao estalo da madeira sendo atingida. Augusto disparava sem hesitar, protegendo seus homens. Tonico, fiel, segurava a linha de frente. Lívia, escondida atrás da varanda, ajudava carregando as munições, mesmo com o medo estampado nos olhos. Foi então que o destino mostrou sua crueldade. Um disparo certeiro atravessou o peito de Augusto, que caiu ao chão. O sangue escorreu pela camisa branca, manchando o pó vermelho da terra. "Augusto!" gritou Lívia, correndo até ele, ignorando as balas que ainda zuniam pelo ar. Ela se ajoelhou, segurando sua cabeça no colo, enquanto ele respirava com dificuldade. "Não, não me deixa, por favor", suplicava com lágrimas descontroladas. Ele tentou sorrir mesmo com a dor. Você me devolveu a vida, Lívia, e agora carrega dentro de si a prova de que nada é impossível." Ela o olhou, entender de início. "Como assim, Augusto?" Ele tocou o ventre dela com a mão trêmula e ensanguentada. "Você vai ser mãe, eu sei, nosso filho vai nascer." As palavras dele foram interrompidas por mais tiros, mas naquele instante, Lívia sentiu. Dias antes, havia percebido sinais em seu corpo que não queria acreditar.
E agora, entre lágrimas e desespero, teve a certeza. Estava grávida. O confronto continuou, mas os homens da fazenda, guiados pelo ódio e pela coragem, conseguiram repelir jagunços. Quando tudo cessou, restava apenas o silêncio pesado, quebrado pelo choro de Lívia, abraçada ao corpo de Augusto. Naquela noite, o sertão viu a dor se transformar em promessa. Augusto, entre a vida e a morte, deixava como herança não apenas suas terras, mas a certeza de que o impossível tinha acontecido. A mulher marcada pela infertilidade carregava agora o fruto de um milagre. O fazendeiro forte, que jurou entregar sua fazenda em troca de um filho, havia recebido mais do que sonhava. E o preço pago foi o mais alto possível: sangue, dor e sacrifício. E assim, a história tomava um rumo surpreendente, deixando em todos a sensação de que, no sertão, até o improvável podia florescer. O casarão da fazenda Santa Esperança estava em silêncio, quebrado apenas pelo ranger das tábuas do assoalho e pelo sopro fraco de Augusto, deitado em sua cama. O tiro não havia sido fatal, mas deixara marcas profundas. Entre a vida e a morte, ele lutava contra a febre, enquanto Lívia velava ao seu lado noite e dia. Ela quase não dormia. Segurava a mão dele com força, como se sua fé fosse capaz de mantê-lo preso à vida. O médico da cidade, um homem grisalho e sério, a cada visita repetia: "Ele é forte, mas perdeu muito sangue. Vai precisar de tempo e de esperança." Numa madrugada, quando a fazenda parecia mergulhada em sombras, Lívia desabafou para Augusto, mesmo achando que ele não podia ouvir. "Eu carreguei por anos o peso de não poder dar vida, e agora, dentro de mim, cresce algo que eu jamais imaginei. Nosso filho, Augusto, o nosso filho. Você não pode ir embora, precisa estar aqui para ver esse milagre." As lágrimas escorriam em silêncio, até que, fraco, ele abriu os olhos e sussurrou: "Eu sabia, eu senti. Você é minha esperança, Lívia." As semanas que seguiram foram de luta. Enquanto Augusto se recuperava, ainda pálido e debilitado, Lívia começou a sentir os primeiros sinais da gravidez. A cidade, que antes a chamava de estéril, agora olhava para ela com espanto. Venda, os cochichos mudaram de tom. "Vocês ouviram? Dizem que a moça está grávida." "Impossível! Essa história não pode ser verdade. Mas se for, então é um milagre de Deus." O povoado, acostumado a zombar, agora começava a ver em Lívia e Augusto algo maior do que apenas um casal improvável. Viam uma história de fé e resistência. Na fazenda, o clima também mudava. Os trabalhadores, antes desconfiados, passaram a olhar para Lívia com respeito. Ela, mesmo grávida, caminhava entre os campos de algodão, dava ordens com firmeza e cuidava de Augusto com a delicadeza de quem carregava não só uma vida, mas também um destino inteiro. Uma tarde, sentada ao lado de Augusto na varanda, ela segurou sua mão e disse com um sorriso tímido: "Sabe, Augusto, talvez a promessa que você fez não fosse apenas sobre um filho ou uma fazenda. Talvez fosse sobre mostrar a todos que até o impossível pode acontecer." Ele, ainda frágil, mas com brilho renovado nos olhos, respondeu: "Não foi a fazenda que eu te dei, Lívia, foi minha vida. E agora você me devolveu a esperança que pensei ter perdido para sempre." O vento soprou forte, levantando a poeira vermelha que cobria o sertão. E ali, entre dor e renascimento, a esperança florescia. O milagre não era apenas a vida que crescia no ventre de Lívia, mas também o renascimento de um amor que parecia perdido para sempre. Aquela criança que ainda estava por vir já mudava tudo. Não só o destino de Augusto e Lívia, mas também o da própria cidade, que começava a enxergar que a fé pode nascer até nas terras mais secas. A fazenda Santa Esperança parecia diferente. Não era mais apenas o símbolo de poder e riqueza do sertão. Agora carregava em suas paredes e campos a marca da dor e da superação. O ataque dos jagunços deixara cicatrizes, mas também revelara algo maior.
a união entre Augusto e Lívia. Augusto ainda se recuperava do tiro, mas já conseguia caminhar pela varanda com passos lentos, apoiado em uma bengala improvisada. Lívia não desgrudava dele. Estava grávida de poucos meses e, apesar da fragilidade, era ela quem sustentava a fazenda de pé naquele momento. Os trabalhadores a viam como uma líder inesperada. Ela organizava as tarefas, cuidava dos doentes, preparava remédios com ervas ao lado da tia Margarida e ainda encontrava forças para apoiar Augusto. O que antes era visto como fraqueza, agora se transformava em força. Certa manhã, Augusto chamou Lívia para junto dele na varanda. O sol nascia por trás das plantações de algodão, pintando o céu de tons dourados. Ele segurou a mão dela com firmeza. Lívia, eu sempre acreditei que meu destino era carregar sozinho o peso da dor. Mas você me mostrou que a dor, quando compartilhada, vira ponte, não prisão. Ela sorriu, emocionada, e respondeu: e eu sempre acreditei que não tinha valor, que nunca poderia dar sentido à vida de ninguém. Mas você me ensinou que o amor não se mede pelo que falta, mas pelo que sobra aqui dentro. E pousou a mão no peito dele. O olhar de Augusto se encheu de lágrimas, algo raro em um homem que aprendera a ser pedra diante do mundo. Se eu morrer amanhã, Lívia, já morro em paz, porque encontrei em você mais do que um filho poderia me dar. Encontrei a vida que pensei ter perdido. Ela apertou sua mão, os olhos também marejados. Não fale em morrer, Augusto. Nós vamos viver. Nosso filho vai nascer e vai crescer ouvindo que antes dele, nós dois já tínhamos aprendido a nos salvar. O vento soprou forte, trazendo consigo a sensação de renovação. Aquele casal, marcado por tragédias pessoais e pela crueldade da cidade, agora estava unido não apenas por um acordo estranho, mas pelo sofrimento que se transformara em amor e coragem. E o povoado, que antes zombava, começou a olhar com outros olhos. Não eram mais o fazendeiro endurecido e a moça estéril. Eram um casal que, mesmo diante da dor, resistia e encontrava força onde ninguém acreditava ser possível. Ali, no coração do sertão, sob o calor inclemente do sol e a sombra das memórias, nascia uma nova história. Uma história de resistência, fé e amor que ninguém mais poderia apagar. Os meses passaram e o sertão acompanhava com expectativa cada passo da vida de Lívia e Augusto. O povoado, que antes a apontava como mulher estéril e amaldiçoada, agora murmurava com espanto: ela está grávida. E Augusto sobreviveu ao impossível. No casarão da fazenda Santa Esperança, a vida renascia. Augusto, ainda com as marcas do tiro, recuperava suas forças ao lado da esposa. A cada dia seus olhos, antes frios e endurecidos pela dor, se enchiam de esperança ao ver a barriga de Lívia crescer. Na noite do nascimento, a fazenda inteira se reuniu em silêncio, aguardando. Os vaqueiros rezavam na capela improvisada, enquanto tia Margarida ajudava no parto. Horas de tensão e suor, até que, finalmente, o choro forte de uma criança rompeu o silêncio da madrugada. Era um menino, forte, saudável, de olhos vivos. Lívia, exausta, segurou o filho nos braços com lágrimas escorrendo pelo rosto. Augusto, ao lado dela, ajoelhou-se, tomou as mãos da esposa e murmurou com a voz embargada: você venceu o impossível, Lívia. Você não só me deu um filho, você me deu a vida de volta. E como prometi diante de todos, a fazenda é sua, mas não como pagamento, como símbolo de que tudo o que é meu sempre foi seu. Ela o olhou, emocionada, e respondeu: eu nunca quis a fazenda, Augusto. Eu só queria ser vista, só queria ser amada. E hoje tenho tudo isso. O sol nascia sobre o sertão quando o casal saiu à varanda, mostrando o bebê aos trabalhadores e a cidade que se aproximava curiosa. O povo, antes cruel, agora se ajoelhava diante do milagre. A mulher que foi chamada de estéril, a mulher rejeitada e humilhada, era agora mãe.
e símbolo de esperança. A promessa feita em praça pública, que parecia absurda e cruel, transformara-se em uma história de amor, resistência e fé. E naquele instante, todos entenderam. O sertão pode ser seco, duro e implacável, mas até nele a vida floresce, mesmo onde ninguém acreditava. Essa foi a emocionante história de Te dou minha fazenda se me der um filho. Agora quero saber a sua opinião. O que você achou desse desfecho? Deixe nos comentários, porque sua participação é muito importante para mim. Se essa história mexeu com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas. Compartilhe este vídeo com alguém que ama histórias fortes e emocionantes, assim como você. E não vá embora. Ainda, clique agora na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai se emocionar ainda mais. Nos vemos lá.